Deixa eu falar um pouquinho sobre o Cruzeiro, pressão maior em cima de reforços depois do tropeço dentro de casa contra o Ceará. Mas atenção para a frase de um dirigente do Cruzeiro com quem conversei, abre aspas, os empresários estão desesperados, passando vários nomes para a imprensa quando envolve o Cruzeiro, fecha aspas. Essa declaração foi dada quando eu perguntei sobre Lucas Cepeda. Esse é um chileno de 22 anos de idade que pertence ao Colo-Colo, tem sido um dos destaques por lá, inclusive convocado para a seleção chilena. Já são 3 partidas na atual temporada. E o Cepeda foi colocado pela imprensa chilena como um dos alvos do Cruzeiro para essa janela de transferências. Segundo essa fonte, o Cruzeiro não tem a intenção de contratar o Cepeda e vários outros nomes têm sido ligados ao Cruzeiro recentemente, exatamente por conta de empresários que sabem que o Cruzeiro tem capacidade financeira, tem grana para investir e busca reforços. Só para completar a respeito do Cepeda, 28 partidas, 5 gols e 5 assistências na atual temporada, está avaliado em 3,5 milhões de euros. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meio atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada, ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma de outro jeito que não seja com uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para frustração geral de clubes brasileiros, vai jogar na Inglaterra. E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos, da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros, chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada, o negócio não aconteceu e diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros. Pode ser ponta, pode ser meio atacante, já jogou até como lateral direito, jogador revelado no Grêmio e que fez sucesso com a camisa do Porto. Infelizmente, seu futuro não será por aqui. Rapaz, foi grande a derrota? Qual o tamanho da derrota aí? Eu perguntei isso pros meninos aqui, é algo a se preocupar ou não? Não, se preocupar não, CJ, mas era um jogo que o Cruzeiro tinha controlado, né? Você pega a vitória do Ceará e teve os seus méritos, mas 3 chegadas aí em bolas paradas, 2 bolas paradas, né? E a outra um contragolpe que você não pode um escanteio seu virar um gol daquele do Ceará, né? Com o Lucas Silva tendo a chance ali de matar a jogada. Então, se o Cruzeiro perde, nossa, o Ceará criou absurdo, o Cássio teve que fazer um monte de defesa, o time foi pressionado, não conseguiu fazer nada não, mas o Cruzeiro estava jogando até os 30 minutos ali, o futebol que todo mundo se acostumou a ver, né? E depois uma desligada monstruosa e o time não conseguiu reação. Até entendo, né, quem fala sobre a questão de contratação de reforços, mas o Cruzeiro não precisava de reforço para vencer o Ceará, com todo respeito ao Ceará, que não ganhava fora de casa aí no Brasileiro, acho que há 3 anos, né? Foi uma derrota, assim, doída, véio. Foi frustrante ontem no Mineirão, justamente pelo começo do Cruzeiro e como que terminou a partida. Ó, eu vou trazer para você um superchat do Rodolfo Oliveira. A compra do Marquinhos não tem lógica, não mostrou futebol que justificasse. Rodriguinho, pelo pouco que jogou, fez mais. E aí nós tivemos ali algumas curtidas. Você vai mais ou menos ao encontro ou de encontro? Concorda ou discorda? Eu acho que o Marquinhos é um jovem ainda, né? Que pode evoluir. Ontem não entrou bem, em algum outro jogo aí tenha feito algo melhor. Mas é o que eu falo, CJ. Acho que a gente vai começar a procurar aí o Wanderson, o Marquinhos, fulano, ciclano. Mas
esses caras aí que venceram o Flamengo com autoridade, o Palmeiras, que vinham nessa sequência aí, é muito grande, né? Eu acho que ontem foi uma desconexão completa ali do time do Cruzeiro, começou a errar passe muito bobo, antes do gol de escanteio, o Fagner entrega uma bola facilmente para o adversário, e aí vem a finalização do Lourenço de longe. A derrota de ontem, para mim, não tem nada a ver com questão de reforço, de contratação, tem com uma desatenção muito grande do Cruzeiro em um jogo que era para ter sido resolvido, repito, com 30 minutos, ou seja, Entendi. E sobre mercado, Samuca, nada, né? Aí numa derrota dessa, o assunto começa a pipocar. Uma borbulhar e começa a efervescência de torcedor. Tá vendo? Perdeu porque não tem elenco. O que será desse restante? Muito se fala, mas pouco se faz. Pelo menos é o que o torcedor tem dito nas bolhas das redes. Pois é, até o momento nada, né? Só as conversas que seguem aí, mas ainda sem contratações aí prontas para serem anunciadas. Vamos ver. De repente um resultado desse, com certeza, né? A gente conhece como é o Pedro Lourenço, não fica nada feliz com uma derrota assim, mas vamos aguardar novidades aí, CJ. Foi o Cruzeiro que perdeu? Foi o Ceará que ganhou? Ou é essa coisa mesmo da gente olhar só pro lado do Cruzeiro e ver que o cobertor é curto demais? Mas tem que enaltecer o outro lado. Não, o Ceará fez um grande jogo, né? Estrategicamente foi muito bem, conseguiu reagir a um erro grave do goleiro ali no início do jogo, né? Um erro atípico para o futebol desse nível. Por mais que hoje os goleiros sejam mais exigidos com o pé e que estejam mais expostos mesmo a errar, o Ceará teve esse erro grave no início do jogo e conseguiu reagir bem. Acho que os primeiros 25, 30 minutos do Cruzeiro foram muito bons. Muito bons. O Cruzeiro fez um gol, poderia ter feito 2-3, até teve o gol anulado, teve ali mais umas 2, 3 chances. O Eduardo teve uma bola dentro da pequena área que meio que bateu nele ali. É verdade. Que poderia ter feito também o segundo gol. E acho que se faz o segundo gol ali, o jogo vira outro. Mas à medida que o gol não saiu, o Ceará começou a entrar no jogo, começou a achar os caminhos para contra-atacar o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro passou a ter muita dificuldade. Não conseguiu produzir o que a gente está acostumado a ver no Campeonato Brasileiro. Não dá para dizer, CJ, na minha opinião, que o Cruzeiro fez um jogo péssimo, o Cruzeiro fez um jogo horrível. Não acho que isso aconteceu. Acho que o Cruzeiro manteve dentro do jogo ontem os seus padrões de comportamento, manteve a sua organização durante a maior parte do jogo, mas teve dificuldade, principalmente quando ficou atrás no placar, para produzir um pouco mais com a bola, né? O Cruzeiro teve muito a bola, mas quase não criou chance real de gol depois que levou o segundo, né? O Cruzeiro quase não teve mais chance de finalizar bem, de ter uma finalização com uma chance mais real ali de marcar o gol. Teve o chute do Gabriel ali no finalzinho, que o goleiro fez uma boa defesa, o Cruzeiro quase marcou ali no rebote, mas em geral não conseguiu produzir muitas chances reais. E aí acho que a gente precisa falar um pouco de regressão à média, que eu acho que é o que está acontecendo com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e acho que é algo natural. O Cruzeiro fez um início de campeonato, na verdade não dá nem para dizer que foi um início de campeonato, né? Porque o Cruzeiro começou mal o Campeonato Brasileiro e de repente ele embalou de um jeito que ninguém imaginava que ele fosse embalar. O Cruzeiro passou a empilhar vitória e parou de perder, ficou 16 jogos sem perder, número muito significativo. Mas aí entram vários fatores nessa conta. Entra a questão do calendário, da dificuldade mesmo, de você começar a ter que usar mais gente, e isso, naturalmente, qualquer time, o Cruzeiro não é exceção nesse caso. Qualquer time, quando começar a usar os reservas, ele vai perder desempenho aqui no futebol brasileiro. O próprio Flamengo, então, senhor elenco, se começar a usar muito reserva, ele vai perder desempenho. Entra esse ponto. Entra o fato dos adversários visarem mais o Cruzeiro. Né? Todo mundo já está mais atento ao Cruzeiro. Quando vai jogar com o Cruzeiro, a preparação é outra. Era o líder do campeonato. Você vai se preparar de uma maneira diferente para enfrentar o Cruzeiro, e isso vai ter um peso também. E entra a questão mesmo da parte técnica do time. Né? A gente teve uma série de jogadores do Cruzeiro que melhorou muito, mas que estava jogando acima do que eles mesmos vão render. Né? O Romero estava aparecendo o Pirlo, o Lucas Silva estava aparecendo o Kroos, o Christian estava aparecendo o Robin, e não vai ser assim para sempre, cara, no campeonato.
E acho que naturalmente o Cruzeiro vai ter uma queda de desempenho que é, repito, para mim pequena. Não acho que o Cruzeiro fez um jogo trágico contra o Ceará, preocupante, nada disso. Acho que o Cruzeiro fez um jogo abaixo do que vinha fazendo, mas talvez dentro do que é o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, né? Com esse elenco, com esse time, com essa formação. Então, assim, acho que não é motivo para desespero. O Leonardo Jardim falou várias vezes, né, que não achava que o Cruzeiro era time para pensar em título nesse Campeonato Brasileiro. E talvez não seja. Pode acontecer? Claro que pode. O Cruzeiro está no bolo, está na briga ainda e acho que vai continuar nesse bolo. Mas, em alguns momentos, acho que a peteca vai cair um pouco mesmo, porque é natural que aconteça. O que foi? Assim... O Cabido falou, você mexeu não, a boca. Dessa questão, Grito, lá, regressão à média, eu acho que desses times que estão brigando pelo título, o Cruzeiro tem o pior elenco. Não há dúvida que entre Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo vai entrar ali. Se entrar, tem um elenco... Botafogo tá com 2 jogos a menos. Então, Botafogo, se entrar ali, tem um elenco mais forte, tem mais peças de reposição. Aí eu concordo com o Gris. Coletivamente, ainda o Cruzeiro é o time mais organizado. O Cruzeiro ainda sabe o que tem que fazer dentro de campo. Mas pode ser que jogadores decisivos, que a gente falou contra o Corinthians, e eu acho que ontem se repetiu. Faltou de novo um jogador de velocidade, Cabidão iniciou isso aqui, do drible, tirar um coelho da cartola. Tem alguns momentos que só a coletividade, só a organização não basta. E para mim ontem talvez tenha faltado um pouquinho. E só 2 pontos aqui do jogo rapidinho, que o Cruzeiro acabou provando do próprio veneno. O Ceará começou a crescer no jogo quando ele roubou 2, 3 bolas, quando o Cruzeiro tentou sair jogando, começou a tirar a confiança do Cruzeiro na hora que o Ceará roubou essas bolas. O Cruzeiro faz isso muito bem. E transição. Os 2 gols, o primeiro saiu de uma transição que dá ao chute, o Cássio defende, vai para escanteio, e o segundo gol também é uma transição que, né, um contra-ataque, que são pontos fortíssimos do Cruzeiro, e ontem ele provou do seu próprio veneno. E a outra coisa é o Cruzeiro, ontem, depois que tá 1-1, ele coloca o Gabigol e torna um time mais ofensivo. Contra o Corinthians, a gente recebeu uma mensagem do ouvinte e falou, o Jardim poderia ter sido mais ofensivo, lembra disso? Isso, sim. Poderia ter colocado jogadores mais ofensivos e ele trocou 6 por meia dúzia. E a gente comentou, cara, o jogo tava 0-0, não era um jogo que o Cruzeiro tava dominante. Se o Cruzeiro põe um cara mais ofensivo, ele tinha muita chance de perder o jogo também. Tem que analisar esse risco. E ontem, independentemente de quem entrou, no caso foi o Gabigol, mas eu acho que poderia ser qualquer outro atacante, coincidência ou não, passou 4, 5 minutos e o Cruzeiro levou o segundo gol. Então, colocar o time pra frente, muitas vezes, não é o ideal. Você tem que tentar entender o que está acontecendo no jogo. Tomou gol por outros motivos, acabou o contra-ataque, poderia ter matado a jogada, o Marquinhos poderia ter defendido melhor as costas quando o Galeano passou, mas colocar o time todo pra frente, às vezes, não é a melhor solução, mesmo jogando em casa, mas o torcedor quer sempre que o time procure o ataque, e ontem acabou não dando certo contra o Ceará. E contra o Ceará, gente, assim, aí com todo respeito ao Ceará, tá? O Ceará... Gente, quando fala assim, com todo respeito, não, mas 100% das vezes, na sequência, vem algo desrespeitoso. Entendeu? Não é, olha só. 100% das vezes. Não é. Fala isso, vamos lá, vamos lá. Então tá bom, olha como é que eu vou te quebrar agora. Quanto é que ficou o nosso super trunfo aqui na sexta-feira? 12-0. Então você tem que fazer o resultado contra o Ceará, gente. Você tá empatando com o Ceará em casa, você tem que colocar atacante pra jogar futebol. Você tem que colocar o Cruzeiro pra jogar em cima do Ceará, né? É muito diferente de você enfrentar, por exemplo, um Flamengo, um Botafogo e um Palmeiras. É claro que é diferente, gente. Não vamos ser hipócritas aqui. É claro que é diferente, né? O Cruzeiro assumiu o risco e acabou sendo surpreendido. Faz parte do futebol, não é terra arrasada, mas aquilo que a gente vem falando, inclusive nos últimos programas, CJ, inclusive com você aqui, há algum tempo, sobre o elenco do Cruzeiro, está se mostrando agora. Se comprova nesse tipo de jogo ou de Exatamente. resultado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.